Referir a esse debate que foi feito recentemente sobre a questão da Santa Casa e também um comentário sobre o Ceará 2050 como uma política de planejamento que não seria oportuna nesse momento. Toda vida que fala da Santa Casa, eu me lembro os anos que passei naquela instituição, a qual devo muito, aprendi muita coisa na Santa Casa, nos anos 80, quando mais ou menos 4 anos da minha formação passei por lá. E via a grande dificuldade de sobrevivência daquele hospital. Naquela época, era comum a falta de médico no hospital e nós, como acadêmicos, era que respondíamos pelo funcionamento interno do hospital, ficando o atendimento dos profissionais formados somente na urgência, na parte externa, e raramente, muito raramente, um médico entrava na Santa Casa, nos períodos dos plantões, principalmente o noturno, para ver o problema que ocorria. Durante a manhã, não. Durante a manhã, tinha os preceptores, que sempre estavam presentes, passavam, cada um tinha uma equipe de acadêmico, realizavam os procedimentos cirúrgicos. A grande maioria dos pacientes eram pessoas paupérrimas, vindas do interior, em situação de completo abandono e com sofrimento enorme. Maioria com câncer, com neoplasias terminais. E eu me lembro bastante que a dificuldade de realizar um procedimento cirúrgico na Santa Casa era enorme. Porque no dia que tinha um anestesista, não tinha um cirurgião. No dia que tinha um cirurgião, não tinha um anestesista. Tinha um anestesista e um cirurgião, faltava o equipamento. Era uma sorte o paciente conseguir ser operado lá. Então, os problemas da Santa Casa vêm de muito longe. De muito longe. E se tentou resolver isso, nessa época, em 1980, com o credenciamento do SUS. O que também não resolveu o problema, porque o SUS tem uma tabela defasada até hoje e é um dos grandes responsáveis pelas crises dos hospitais filantrópicos e daqueles que são conveniados. É interessante lembrar que a Santa Casa, ela recebe uma ajuda sim do governo federal, do governo do estado. Recebe R$450 mil e recebeu e está em dia. O que se faz na Santa Casa hoje é um procedimento administrativo e uma auditoria onde o governo do estado vai realizar um convênio com a Santa Casa para atender pacientes oncológicos. É isso o que está colocado nos dias de hoje. E esse governo, ele tem avanços importantíssimos na questão da saúde. Todas as pessoas que se utilizam dos serviços de saúde são testemunhas disso. Tem problemas? Tem. E os problemas vão se agravar? Irão sim. Por quê? Porque o governo golpista de Michel Temer aprovou uma decisão, uma lei que restringe os gastos em diversos setores fundamentais das políticas públicas. E entre eles está a saúde e está a educação. Então, a saúde vai sofrer muito, porque hoje o Sistema Único de Saúde é um sistema em desconstrução, feito por esse governo, com o objetivo de favorecer a iniciativa privada. E é necessário que a gente tenha a coragem de dizer aqui que é preciso derrubar esse governo ilegítimo e, no seu lugar, colocar um governo que tenha a capacidade de retomar a política de construção e consolidação do Sistema Único de Saúde. Esse é o caminho para superar as dificuldades da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. Esse é o caminho para superar as dificuldades históricas que a saúde pública ainda atravessa. Em muitos aspectos, teve vitórias importantes, conquistas sólidas. A política de transplante no Ceará hoje é uma realidade sólida, é um serviço exemplar, referência nacional, e muitos outros tantos que são espelho. O Hospital Regional do Cariri é um exemplo disso. É pequeno hoje para atender uma demanda elevadíssima, principalmente diante da falta de política dos hospitais nos municípios que atendem ali na região do Cariri. Mas os avanços são importantíssimos e com a mudança desse governo por um outro efetivamente comprometido, serão melhores. É necessário fazer planejamento e eu quero parabenizar o governador Camilo Santana pela iniciativa do Ceará 2050. Tem uma frase que diz o seguinte: quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho certo e o jeito de caminhar. Você tem que ter planejamento até no roteiro que você vai fazer de uma casa para um outro local que você ainda não foi. E para você entrar no futuro, administrar um estado importante como o nosso, sem ter planejamento,
sem ter uma política ousada para gerar emprego e renda, para dar respostas às fragilidades e à falta de parceria de um governo federal omisso. Você tem que ter planejamento, sim, e com a participação popular. E é isso que o governador Camilo quer fazer. O governador Camilo quer ouvir o povo, vai ao Ceará, entrar no interior do Ceará para fazer um planejamento detalhado, com base em um estudo profundo feito pela Universidade Federal do Ceará, dando subsídios e informação para ter um planejamento que dê respostas concretas, a curto prazo para aquelas coisas mais emergenciais, a médio prazo para aquelas que exigirem um maior investimento e um maior planejamento, e a longo prazo, aquelas políticas de Estado que tem que passar de um governo para outro e se consolidando governo após governo. Era isso, deputada. Obrigado pelo tempo. Essa é a minha opinião sobre esses dois assuntos. Obrigada. A presidência toma ciência do voto.